O cristão pode se envolver na política? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Quando nós falamos do cristão se envolvendo na política, surge logo uma polarização. De um lado, poderíamos chamar de uma obsessão política obscena por parte deste que se diz cristão. E o que significa isso? Significa que esta pessoa, que se diz cristã, ela não vê nenhum problema em participar de um tipo de pragmatismo consequencialista, ou seja, os fins justificam os meios. Ou ele não vê problema em defender com unhas e dentes a ideologia do seu partido em detrimento da moral do evangelho. Então, se o partido dele defende o aborto, ele arruma um jeito de certa forma, relativizar o seu discurso para aprovar aquilo que o partido aprova. Ele tem muito mais compromisso com as ideologias do seu partido do que com a moral clara, cristalina, objetiva do evangelho. Ele também não vê nenhum problema em se envolver naquele limite corrupto, aquela margenzinha que todo mundo aceita. É corrupção, mas não tem problema, todo mundo faz, ele também pode fazer, receber uma propinazinha aqui, uma falcatrua ali, são coisas pequenas, para ele isso é muito normal. Ou então quando ele pratica a idolatria do partido, quando para ele a esperança total da nação está no seu partido, no partido que ele participa. Ele se esquece da soberania de Deus, o Senhor Deus que está acima de todas as coisas. Não, para ele Deus é apenas uma parte, é uma pequena gaveta da sua vida. Mas como político, ele obviamente deposita toda a sua confiança no seu partido. Ele também não vê nenhum problema em ser fisiologista. Fisiologismo é quando eu procuro o meu bem pessoal ou o bem do meu partido em detrimento de tudo. Então não importa o resto, o que importa é a minha pessoa se dar bem e o meu partido se dar bem. O restante, não ligo. E por último, quando esse que se diz cristão, mas na verdade ele possui uma obsessão obscena pela política, ele pratica o patrimonialismo, termo cunhado por Max Weber. Patrimonialismo é quando se confunde o público com o privado. É quando o público é tratado como privado, para o seu interesse próprio. Isso tem sido uma praga no Brasil, nesse cenário político vergonhoso que nós vivemos. E ele, que se diz cristão, não vê nenhum problema em participar destas questões. Então esse é um lado desta polarização quando se fala do cristão participar da política. Mas existe o outro extremo, o extremo da total indiferença para com a política. São aqueles cristãos que não querem se envolver de forma nenhuma. E por que eles fazem isto? Primeiro, porque isso dá a eles uma falsa sensação de santidade. É a velha dicotomia, a velha separação, a velha estrutura maniqueísta entre igreja e mundo. Então, para ele, política é coisa do mundo. Então, ele como cristão, ele não deve se envolver, dando a ele essa falsa sensação de pureza, de santidade, de piedade. Em segundo lugar, os cristãos que são indiferentes para com a política é porque olham para a política como uma coisa extremamente suja e ele não quer se envolver com isto. Além de ser coisa do mundo, ela também é absolutamente suja. Bem, eu pergunto, qual é a área deste mundo que não apresenta sujidade, que não apresenta corrupção? Todas elas. Mas existe um parâmetro suportável em que você pode participar. É claro que a política, sobretudo no Brasil, ela é muito suja, ela é obscena, ela é corrupta, mas um cristão ele pode entrar nesta área e fazer o seu papel como cristão, como piedoso. Por isso não se justifica. Esses que dizem que a política é suja, é mundana, por isso ele não deve se envolver, é porque eles vão dizer o seguinte, a nossa cidade está lá no céu. É verdade, todo cristão sabe que ele, enquanto piedoso, ele é um peregrino nessa terra, mas ele ainda está nessa terra.
E ele, de certa forma, pode sim lutar para plantar a justiça de Deus aqui entre as pessoas deste mundo. Ou então ele diz assim, a política é suja, é do mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo. Mas é verdade, mas quando a afirmação do Evangelho diz que o reino de Deus não é deste mundo, significa um mundo caído, um mundo de pecado. O reino de Deus é um reino santo, é um reino puro, majestoso, límpido, que nada tem a ver com o pecado desse mundo. Por isso eu posso viver o reino de Deus na política, como cristão. Então não se sustenta. Ele também diz, eu só me preocupo com as coisas lá do alto, só as coisas lá do céu. Bem, então ele está vivendo onde? Ele vai viver em alguma montanha, ele vai viver em algum mosteiro para se afastar deste mundo? É impressionante como isso tem tomado o coração de muitos cristãos. Quando nós olhamos para a modernidade, a era moderna, vamos encontrar ali os radicais, que são os anabatistas. E, de fato, eles se concentravam em comunidades separadas do mundo, porque eles não queriam nenhum envolvimento em absoluto. Que, obviamente, isso se configura como um erro e até, por vezes, pecado. Esse que é cristão e que quer se separar em absoluto, viver uma total indiferença com relação à política, ele diz também que o pessimismo é determinante, é o pessimismo crônico. Então ele não diz, olha, não adianta, esse mundo não vai melhorar, só tende a piorar, então vamos deixar como está, vamos deixar rolar. Claro que o pessimismo faz parte do cristão, faz parte desse conservadorismo cristão. Mas isso não pode fazer com que eu venha me resignar. Pelo contrário, devo continuar na luta contra aquilo que é mal presente neste mundo. E por fim, em quarto lugar, esse cristão que é totalmente indiferente para com a política, polarizado do outro lado, ele vai dizer que existe uma separação entre Estado e Igreja, por isso não deve se envolver. Sim, é verdade. A diferença, a separação entre Estado e Igreja é saudável. Igreja é uma esfera que possui a soberania em si mesmo, o Estado é outra esfera que possui soberania em si mesmo. Então esse Estado ele não pode estar acima da Igreja, como aqueles que praticam a estatolatria dizem, que o Estado deve dominar tudo. Bem como a Igreja também, ela não deve se impor, ser uma autoridade sobre o Estado. Não deve existir uma hierarquia, mas deve existir, sim, as esferas vivendo lado a lado. Mas isso não significa dizer que eu não tenha que me envolver com o Estado. Pelo contrário, quando afirmamos que o Estado deve estar separado da Igreja, ao mesmo tempo se afirma que a Igreja deve ser a consciência do Estado. Não mandar, não determinar, mas ser a sua consciência, apontar os seus erros e mostrar o caminho que vai fazer com que esse Estado tenha práticas melhores para a sociedade. E veja bem, qualquer pessoa, por ser cristã, ela afirma que não deve se envolver em absolutamente nada com relação à política, ele não tem nenhuma responsabilidade, ao seu ver, com o que está acontecendo, mal sabe ele que essa posição ela também é política. Mesmo a passividade faz com que haja contribuição para a política. Ele contribui. Portanto, não há como escapar, porque a política é algo que está ao nosso redor. Nós vivemos num Estado, nós vivemos debaixo de um governo no que diz respeito à composição das leis. Então, não há como ele se fugir disso, não tem como ele se colocar como isento, porque quando ele se coloca como passivo, automaticamente ele já está, de alguma maneira, contribuindo para esta política e para o estado de coisas estabelecido por essa política que o cerca. E aí eu concluo dizendo o seguinte, então qual deve ser a postura do cristão? Ao meu ver, de que maneira ele deve encarar a política,
viver a política e até participar da política. Por que não? Sim, ele pode e até deve. Então veja, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que esse cristão, quando ele se envolve com política, ele precisa manter a sua postura conservadora. É óbvio que o conservadorismo, como um todo, como uma visão política, traz alguns problemas, sem dúvida nenhuma. Mas de todas as ideologias, o conservadorismo é aquele, olhando para a história do povo cristão, é aquele que mais agregou cristãos, intelectuais, politólogos e até políticos no seu métier, no seu grupo. Então, o primeiro ponto é que o cristão ele precisa se colocar como um conservador, no sentido de que deve conservar aquilo que foi construído com base na moral do Evangelho, com base na lei de Deus. Então, ele deve ser coerente, porque para ele o Evangelho está acima de qualquer ideologia partidária. Esse cristão, quando ele se envolve com política, ele também deve denunciar os pecados e lutar contra eles. É isso mesmo. Ora, em Lucas capítulo 3, verso 10, quando João Batista ele está pregando e falando contra o pecado, contra a maldade do coração e dizendo que todos deveriam se arrepender, alguns soldados romanos estavam ali perto. E perguntaram para ele, nós, o que faremos? E João Batista trouxe uma resposta prática com base no Evangelho. Então veja, sim, nós podemos denunciar e devemos denunciar o pecado dentro da política. Como eu disse anteriormente, a igreja deve ser a consciência do Estado. E ali deve, com veemência, de forma incisiva, apontar os erros e os pecados. Mas esse cristão, quando ele se envolve com política, ele deve também ter um espírito disposto a se unir com outros grupos que possuem uma reivindicação justa. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aborto. Então, começa-se uma campanha conservadora no Brasil contra o aborto. E aí você tem algumas manifestações, passeatas, palestras, enfim. Aí a pergunta é, então, eu como cristão católico, eu posso participar, uma vez que lá haverá protestantes, haverá outras religiões, até ateus? Ou então quando eu digo eu como protestante, ou como evangélico, ou como reformado, eu devo participar, uma vez que lá estarão os católicos e outras religiões, enfim? Bem, é claro que sim. Porque se existe um bem comum que vai, de certa forma, privilegiar o Evangelho, eu posso participar. Ainda que ao meu lado esteja um ateu, ainda que do outro lado esteja alguém que partilha de uma igreja cristã totalmente diferente da minha, ou até de outras religiões, mas ali estamos defendendo um princípio, que é o princípio contido na lei de Deus. Porque quando nós falamos sobre o aborto, nós estamos falando do 6º mandamento, não matarás. Então, sim, eu não só posso, como devo, para promover a lei do Evangelho. E quando esse cristão ele percebe que possui a possibilidade de participar ativamente na política como candidato, será que ele deve se candidatar ou ele deve fugir disso? Não. Veja, o cristão precisa crer que todas as questões de trabalho, de atuação na sociedade, são vocações divinas. E o Senhor Deus também tem dado vocação na área da política. É claro que um cristão ele pode ser um senador da República, ele pode ser um deputado federal, estadual, um vereador, um prefeito, um presidente, um governador. Claro que sim. E deve olhar isso como vocação. Isso é tão forte que Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 13, vai dizer que o magistrado, ou seja, a força política, deve ser considerada como ministros de Deus. Esse povo, esses
mandatários, esses que estão no poder, devem ser vistos como ministros. A palavra ministro ali é servo, aqueles que servem a Deus, mesmo não sabendo. Quanto mais o cristão, porque o cristão sabe da sua vocação. Sim, ele pode, desde que ele esteja coerente e arraigado aos valores do Evangelho. O crente também, quando ele vai se envolver com política, ele precisa ter uma visão dessa estrutura política. O que eu quero dizer com isso? Toda política ela é baseada em ideologias. Como nós já vimos aqui em outros vídeos, o que é ideologia? Ideologia é quando você tem o todo, aí você tira um ponto desse todo e faz desse ponto o seu todo, o seu mundo. E você fica orbitando ali naquele pequenino ponto do todo. Isso é ideologia. Por isso que você vai perceber que na política você tem a ideologia liberal, a ideologia socialista, a ideologia nacionalista. Por quê? Porque pega um ponto e faz daquilo todo. Então eu preciso ter essa visão crítica. E ao mesmo tempo eu preciso trazer uma proposta de visão de sociedade. Eu já tenho vídeos aqui onde tratei, por exemplo, sobre a visão de Jacques Maritain, um teórico católico, onde ele escreve sobre essa posição social que cada um deve viver, colocando, obviamente, Deus como soberano. Ou, como eu já coloquei aqui, Kuyper e Doivert, que trabalham a soberania das esferas. E esta é, como eu sempre tenho dito, é a forma como eu acredito ser a sociedade, como deveria ser a sociedade, que são as esferas, uma ao lado da outra, e cada uma possui soberania em si mesma, mas essa soberania em si mesma porque vem de Deus, é Deus quem concede esta soberania para que elas vivam. Então, um político cristão ele tem que ter uma visão coerente com o Evangelho, ele não pode ter uma visão particularizada, ideologizada, mas ele precisa estar muito além daqueles colegas que vivem com ele que estão muito aquém dessa visão concedida pelo próprio Evangelho. E um outro ponto também importante é que aquele que se envolve com política, seja para se tornar um político ou, de certa forma, participar de algum tipo de campanha, como eu dei o exemplo aqui sobre o aborto, sobre casamento, enfim, ele precisa ser sábio quanto à desobediência civil. Ele precisa saber o momento em que ele deve desobedecer. O parâmetro, obviamente, está no próprio Evangelho. Importa obedecer a Deus que a homens. Então, quando o Estado impõe sobre mim um comportamento que afronta o Evangelho, afronta o Senhor Deus, afronta a Cristo, não tem jeito. Eu obedecerei aquilo que o Evangelho diz, ainda que eu morra. É por isso que muitos cristãos morrem ao redor do mundo. Muitos cristãos morrem ao redor do mundo. Porque eles dizem não. Eu obedeço a Deus antes de obedecer o Estado. No momento em que o Estado ultrapassa os seus limites e quer impor sobre esse cristão um comportamento que afronta a Cristo, afronta a Deus, que vai abalroar o Evangelho, ele deve dizer não. E é claro que, em último lugar, quando um cristão ele se envolve com política, principalmente aqueles que possuem uma vocação intelectual, ele precisa estudar e ele precisa se pronunciar. Aliás, esse canal é um exemplo disso. Ao olharmos para a história, vamos encontrar muitos intelectuais de peso, como, por exemplo, Agostinho de Hipona, como o próprio Jacques Maritain, que eu citei aqui, ou o Louis Ambrose de Bonald, que eram teóricos católicos que vão ali estabelecer uma crítica ao momento político em que vivem, ou como Calvino, Johannes Althusius, ou Groen van Prinsterer, Abraham Kuyper e o próprio Herman Doivert, que são teóricos de peso da visão protestante reformada. Então, nós precisamos, como intelectuais, estudar e falar acerca desse assunto. Mas mesmo que você não seja um intelectual, porque intelectual é um ramo da vida, não é um ramo que está acima de todos, é um ramo onde as pessoas trabalham ali envolvidas em leituras, em pesquisa,
e em ensino, enfim. Mas você mesmo, não sendo um intelectual, mas você pode ler sobre o assunto e você pode ser um multiplicador. Você vai tomar a visão que muitos autores nos ajudam na compreensão de como devemos olhar para a política e divulgar isso. Ou num canal aqui no YouTube, ou blog, ou palestra, ou em conversa, mas é preciso que o cristão, ele, ao se envolver nesse assunto, ele faça isto com veemência. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma olhada para ver se seu nome continua. Aperte o sininho, compartilhe o máximo que você puder e deixe um recado aqui nos comentários. Eu prometo que, na medida do possível, responderei, tá certo? E até a próxima.